Eu sou a Carla Formigoni, eu sou da 51 e da... Desculpa. Meu nome é Carla Formigoni, eu sou da 51ª e da 52ª turma. Eu estou no 6º ano da faculdade e eu fui coordenadora do PECA no ano de 2016, né, na edição de 2016. O PECA, ele chega na vida do aluno da Santa Casa logo no início, assim, as primeiras semanas a gente já descobre um pouco sobre o que é o PECA. E ao longo do ano a gente vai crescendo essa vontade de ir atrás do PECA, porque a gente vê que é um programa de expedição científica assistencialista, né? Então a gente vai em alguma cidade mais carente do interior de São Paulo, ou do litoral de São Paulo, dependendo do ano, para dar uma assistência médica àquela população que dificilmente tem um acesso e que talvez algumas das especialidades são pouco apresentadas naquele local. Então, algumas cidades não tem dermatologista ou não tem oftalmologista, e aí quando o PECA chega a gente consegue dar um mínimo de ajuda para esses pacientes, né? Eu acho que o que eu gosto muito do PECA é que ele não só é um programa que pra gente ensina muito, porque a gente aprende a lidar com os pacientes desde o primeiro momento e acompanhar ele por todas as especialidades que a gente vê. Então a gente chega, faz uma triagem do paciente, vê ele como um todo, e o que a gente achar que ele precisa naquele momento, a gente tenta dar o acesso para ele de imediato. Então, se ele precisa de um dermatologista agora, ele vai na equipe da dermatologia, sai de lá, já vai no pessoal do oftalmo, conversa sempre passando pelo clínico ou pelo pediatra, ginecologista, dependendo. E a gente consegue analisar o paciente como um todo, assim. A gente consegue exercer a integralidade que o SUS deveria exercer. Uma das coisas que eu gosto muito é que, além da gente poder aproveitar isso, a gente vê a população não só no momento que ela está mais carente, mas a gente consegue, com poucas palavras, assim, ajudar de uma forma que a gente sequer imaginava. Isso foi uma coisa que me impressionou muito no PECA, assim, a gratidão das pessoas quando a gente fazia o mínimo que a gente esperava pela saúde é muito grande, assim. Infelizmente, no Brasil, a nossa situação de saúde pública é bem difícil e é bem limitada, e o PECA tenta cobrir um pouco dessas mazelas. A gente vai 2 anos seguidos na mesma cidade, geralmente, né? Para ver, até mesmo para a gente ver como essa população ficou no ano seguinte do nosso acompanhamento. Dependendo dos casos, se algum caso é mais grave, a gente acaba trazendo e acolhendo aqui para Santa Casa, né? Para tentar dar essa assistência. E eu acho muito legal porque a gente aprende não só com os nossos chefes, com os médicos que vão para lá, como com os alunos. Então, desde o primeiro momento que você chega, você é um calouro, primeiro ano de medicina, né? Você aprende muito com o pessoal do 4º ano, 5º ano, 6º ano, que pega na mão, assim, e te ensina desde o começo, assim. E eu acho muito legal. Outra coisa que eu acho muito interessante no PECA é que durante a minha gestão como coordenadora, eu vi que por trás, fazer o PECA é uma coisa muito mais complicada, né? Porque envolve toda a questão de conversar com o pessoal da cidade, da prefeitura, saber aonde a gente vai poder fazer isso, como a gente vai poder fazer. E tem as limitações do que eles podem dar pra gente naquele momento, né? Então, assim, só temos tantas macas para atender, só temos esse espaço. Geralmente a gente pega uma escola pública ou algum lugar do tipo para a gente poder fazer essa assistência toda. E a gente divide os nossos anos de faculdade, cada um com alguma meta específica. Então, 1º e 2º ano pega mais a parte inicial de fazer o acolhimento do paciente, conversar para ver quais são as demandas dele, qual é a história do paciente. E aí, conforme os anos vão passando, a gente vai fazendo exame físico, vai acompanhando nas especialidades, então é bem diferente, assim. E a gente não pega só coisas de medicina, né? A gente também leva fisioterapeuta, leva dentistas, leva o pessoal da enfermagem, que já coleta exames na hora. São algumas coisas bem legais. Geralmente a gente entra em contato com algum hospital da cidade,
para já fazer alguns exames. Então, por exemplo, o paciente precisa de um raio-x, a gente já separa uma van, por exemplo, que leva os pacientes até o hospital, faz o raio-x, volta para a gente avaliar como tá, e a gente faz o encaminhamento que é necessário, né? Essa integração é essencial. Na coordenação mesmo, a gente já faz de uma forma integrada entre enfermagem, fono e medicina. Então, existe a coordenação do pessoal da medicina, coordenação do pessoal da enfermagem e da fonoaudiologia. E aí a gente junta, e eu acho essencial, porque, por exemplo, um paciente que está com algum problema de surdez, ele precisa de um otorrino, mas o otorrino também precisa da avaliação do fonoaudiologista para saber qual é o tipo de problema ou como é a forma de encaminhamento, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai cuidar desse paciente. Até mesmo para, por exemplo, pacientes que têm alguma dificuldade de deglutição, o pessoal da fonoaudiologia pode auxiliar até mais que a gente. O pessoal da enfermagem pode ajudar o paciente que está precisando de algum auxílio com curativo, por exemplo. Então, o paciente tem uma ferida que vai ficar ali por um longo tempo. Quem vai ensinar a cuidar desse curativo e tudo mais é o pessoal da enfermagem, né? Então, eu acho que essa integralidade de juntar tanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto o fonoaudiólogo é essencial para o PECA funcionar muito bem. Eu acho que é super importante. Como coordenadora foi muito difícil, porque como o PECA é muito concorrido, não dá para todos os alunos entrarem. E eu não tive a sorte de nos 2 primeiros anos conseguir ser chamada, porque por mais que você faça todas as etapas que você precisa durante a preparação para o PECA, ainda assim é muito aluno e a gente precisa filtrar um pouco isso. Então, alguns anos, como no meu caso, foram por sorteio. Então eu cheguei a coordenar o PECA sem ter ido ao PECA, apenas vendo o que aconteceu antes, conversando com as pessoas e pela paixão que eu tinha pelo que o PECA significava, pelo que o PECA poderia ajudar as pessoas, por tudo isso. Então a gente se reúne ao longo do ano inteiro, toda a coordenação, vai atrás de cada departamento, conversa para ver qual é o intuito do departamento de ir. Então, se, por exemplo, o departamento quer mais fazer cirurgias ou ele quer mais ver qual é o tipo de paciente, ir para uma área mais clínica, a gente precisa conversar muito com cada departamento da faculdade, ver qual é a necessidade, porque, por exemplo, a oftalmologia precisa dos aparelhos para levar, nem sempre tem na cidade. O nosso ano, por exemplo, foi um grande trabalho levar todo o equipamento, a gente teve que levar toda a lâmpada de fenda e todo o material da oftalmologia no ônibus, de uma forma que não quebrasse, o que é muito, muito complicado, mas a gente deu um jeito, né? E a gente tem suas limitações, assim, né? Não tem como a gente simplesmente levar tudo, porque não dá. Então a gente faz conforme o que a gente consegue, né? Inclusive financeiramente, porque o PECA demanda muito disso. Porque pra gente levar todo mundo é um custo, pra gente manter todo mundo lá é outro custo, né? E isso foi um desafio. Eu acho que o fato de eu ter uma equipe atrás me ajudando, com certeza é essencial, porque ainda mais eu que não tinha feito PECA antes, eu precisei muito da minha equipe me apoiando para poder chegar a um bom PECA, né? Fazer o PECA de uma boa qualidade para os pacientes. Acho que olhando para trás, assim, foi um pouco complicado o fato de eu não ter ido antes, mas também me deu um olhar diferente para o PECA. Então, foi difícil toda a batalha durante a semana, durante o PECA, é bem complicada, assim, emocionalmente pra gente, porque a gente se emociona demais com todas as histórias que estão lá dentro e, ao mesmo tempo, a gente tem que coordenar toda a parte por trás. Então, durante a coordenação, a gente acaba se envolvendo menos com cada paciente e mais vendo a totalidade, né, para que o PECA funcione. Isso foi muito difícil, existem algumas coisas que a gente não consegue imaginar que vão acontecer durante o PECA e que a gente tem que se virar nos 30 para conseguir continuar funcionando, né? Em relação a pacientes, tiveram alguns pacientes, por exemplo, teve paciente que a gente descobriu alguns tumores, teve que trazer aqui para Santa Casa e acompanhar ao longo do resto do ano. Isso foi uma coisa que marcou, porque eles não tinham como ficar por lá, né? O paciente não tinha como ser atendido lá, não tinha um médico que cuidasse dele lá nessa área.
E a gente tinha duas opções: simplesmente deixar o paciente continuar sofrendo daquele jeito, ou dar um jeito de trazer ele para dentro da Santa Casa, o que é difícil por conta do sistema do SUS. Mas graças a Deus, conversando com chefes e dando o nosso jeitinho, a gente conseguiu, então isso para mim foi muito bom. Mas é engraçado como as pequenas coisas emocionam a gente. Então assim, um abraço de um paciente que há anos tentava ir no dentista e não conseguia. Há anos não conseguia enxergar e o oftalmo pôde ajudar. Isso é uma coisa que impressiona pra gente, sabe? A criança que vem com um desenho pra gente agradecendo pelo atendimento. Isso enche, acho que, o coração mais do que qualquer outra coisa, assim, qualquer outra remuneração. O PECA com certeza mudou minha vida tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu enxergo o paciente com maior integralidade, então vejo o paciente mais por inteiro, que talvez tenha sido uma coisa que eu aprendi muito com meu pai também, que meu pai é médico, e ele sempre disse que primeiro você seja médica, depois especialista. Então você sempre precisa ver o paciente como todo, não como aquilo que você trabalha. Por exemplo, trabalho no otorrino, então em vez de ver só o olho, o nariz, a garganta, tipo o olho não, né? Desculpa. Meu pai é otorrino, então ver, por exemplo, o ouvido, a garganta e o nariz do paciente não é tudo. A gente precisa ver o paciente como um todo. E eu acho que isso o PECA ensina muito a gente também. Como pessoa, eu aprendi a respirar um pouco e enxergar outras dificuldades. Então, por exemplo, toda a parte de execução do PECA envolve muito mais do que só poder ajudar o paciente. Então, tem que pensar em todo o espaço, como é que vai dividir para cada especialidade, como é que vai coordenar isso para não lotar todo mundo num canto. Chega a 300 pacientes de uma vez. Como é que você vai atender todo mundo sem aquilo virar um caos? Como é que você vai fazer para aquilo fluir de uma forma organizada e as pessoas não se perderem ali no meio? E eu acho que escutar muito o paciente é uma coisa que eu aprendi muito no PECA. Para os alunos que estão chegando agora, eu diria que o PECA é inexplicável, é uma coisa que só você vivendo você consegue entender. Mas ele te engrandece, assim, como profissional e como pessoa, de uma forma muito boa. E é uma forma de você viver a medicina que você sonha. Que assim, o aluno do primeiro ano, ele não tem tanto contato com a medicina integral, né? A gente tem muito estudo no começo, um pouco de contato com o paciente, porque a Santa Casa sempre faz questão de manter o contato com o paciente. Mas ali é um momento que você consegue colocar um pouco mais a mão na massa, você consegue conversar com o paciente e entender por que você está fazendo medicina, eu acho, sabe? Pega naquele ponto do coração que você fala, foi por isso que eu escolhi a medicina. Foi por isso que eu fiz isso. É para ajudar pessoas assim. Então eu acho que isso é o que eu mais gostei do PECA, assim, foi a gratificação que você tem saindo dele, assim. Com certeza eu sou muito grata a todas as pessoas que participaram comigo, coordenaram comigo, não só o pessoal da coordenação do PECA de medicina, quanto de fonoaudiologia e enfermagem. O Dr. Carrara, que nos ajudou muito nisso, ele coordena tudo, né? Ele é o nosso orientador do PECA. E mais do que tudo, aos alunos de medicina, aos alunos da enfermagem, aos alunos da fono e o pessoal da cidade que nos acolheu no meu ano, no caso Palmital, porque sem cada um o PECA não seria igual. Então, se o aluno do primeiro ano não fizesse o trabalho do jeito dele, do jeito que a gente explicou para ele, se o aluno do sexto ano não fizesse a coordenação e examinasse o paciente daquela forma, o PECA não seria igual. Até porque, e na verdade nem só o pessoal da faculdade de medicina, eu acho que eu agradeço também aos dentistas que a gente conseguiu levar, às equipes de fora que a gente conseguiu, isso foi essencial.